Salve galera, beleza? Eu sou o Mendes e esse é o canal Mendes Humanas e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo muito legal sobre um dos conceitos mais bacanas da sociologia. Sabe qual é? Fato social. É o seguinte, assiste a vinheta que o Felipe fez, que ela ficou muito maneira, toma um cafezinho e depois cola em mim. Tamo junto! Muito bem, senhores! Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre um conceito muito bacana, que é o conceito de fato social. E aí, você sabe o que significa isso? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer a vocês que esse conceito de fato social, ele está vinculado ao pensamento de um dos grandes baluartes da sociologia. Sabe quem é esse camarada? Esse camarada, com certeza, é um sujeito que você ama e adora. O nome dele é David Emile Durkheim. David Emile Durkheim, ou simplesmente Emile Durkheim. Muito bem, é preciso ter entendimento que o David Emile Durkheim foi um sujeito que viveu na passagem do século XIX para o século XX, um pensador francês, um dos grandes baluartes da sociologia. Se hoje a sociologia é uma disciplina acadêmica, se hoje a sociologia é uma ciência, muito disso a gente deve a esse pensador. E só uma coisinha bacana para falar para vocês, no ano de 1895, Emile Durkheim publicou esse livro aqui, As Regras do Método Sociológico. Isso mesmo, As Regras do Método Sociológico, que, aliás, é uma das principais obras desse pensador. E é justamente nesse livro, é justamente nessa obra que o Emile Durkheim vai deschavar, vai destrinchar o conceito de fato social. E é o seguinte, se você aí que está me assistindo tem essa edição da editora Vozes, que foi publicado no ano de 2019, corre lá na página 39, que já na página 39 ele vai tentar apresentar para vocês o que significa, ou melhor, o que são os fatos sociais. Muito simples, abrindo aspas aí para a definição do Durkheim. Os fatos sociais correspondem a toda maneira de agir, pensar e sentir que são externas ao indivíduo. Peraí, não queria te assustar, desculpa. É que quando o cara lê dessa maneira no livro, de repente não fica tão esclarecedor. Mas eu vou dar outra dica para vocês. O Emile Durkheim escreve outra coisa que é bem bacana. Ele escreve assim: os fatos sociais se manifestam separado da consciência individual. Peraí, mas eu tenho certeza que de repente essa fala também não ficou muito esclarecedora. Mas tem outra coisa que Durkheim fala. Os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Isso mesmo, os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ou seja, o fato social é a coisa observável. Peraí, o aluno ele deve estar pensando, porra, não entendi absolutamente nada, professor. Eu vou fazer uma perguntinha, bem tosca para vocês, e é muito tosca mesmo, mas ela tem um fundamento pedagógico. E aí, tu acha que é possível ser feliz sozinho? Na boa, você acha realmente que é possível alguém ser feliz sozinho? Sinceramente, a minha opinião não importa muito, mas eu acho que é impossível alguém ser feliz sozinho. Sabe por quê? Porque ninguém vive sozinho. Porque nunca ninguém viveu sozinho do início ao fim da sua vida. Eu não estou querendo dizer que você tem que ter um companheiro, uma companheira, um parceiro, uma parceira para dividir a sua vida. É que nós, indivíduos, estamos inclinados a viver em grupo. A gente está inclinado a viver em bando, irmão. A gente está inclinado a viver no bonde. A vida em sociedade se impõe a nós, indivíduos. E aí tem um detalhezinho basiquinho.
A vida em sociedade exige uma série de normas de comportamento. Pois é aí que entram os fatos sociais, que agora eu acho que vai ficar facinho para todo mundo entender. Bom, os fatos sociais, de maneira bem simples mesmo, para cravar na tua cabeça, pra você nunca mais esquecer, correspondem a todas as normas, todas as regras, todos os tabus, todos os valores que norteiam a nossa vida em sociedade, cara. É isso mesmo, todas as regras de funcionamento da nossa sociedade, sabe? Os valores morais, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é bonito, aquilo que é feio, aquilo que é escroto, aquilo que não é. Pois é. Todos esses valores, todas essas normas, todos esses padrões, esses tabus que organizam a nossa vida em sociedade, a gente chama de fato social. Eu posso dar um exemplo bem fácil para você nunca mais esquecer do que é um fato social? Tá ligado o idioma que eu tô me utilizando para a gente poder se comunicar? Pois é. O uniforme que você se utiliza para poder ir no colégio é um fato social. Os dialetos, as normas, o vocabulário que você se utiliza em determinadas situações, isso é um fato social. Tá ligado a moeda? É a moeda que eu uso para poder comprar coisas, para poder efetivar trocas. Então, essas moedas, ou essa moeda que eu me utilizo para poder estabelecer um vínculo de troca com outros indivíduos em sociedade, também corresponde a um fato social. As regras de trânsito, as normas morais, as regras que você segue na tua casa, as regras que você segue sob orientação de uma determinada religião, as regras que você segue na escola, cara. Pois é, tudo isso corresponde aos fatos sociais. Mas peraí. Basiquinho. Existem três características fundamentais que vão definir os fatos sociais. Sabe quais são elas? Vou falar para vocês a primeira. A primeira característica é a exterioridade. Tá ligado o que é isso? Muito simples. Os fatos sociais, eles são externos ao indivíduo. Como assim, professor? Os fatos sociais são externos ao indivíduo. Cara, não é você que determina as normas de funcionamento da sociedade. Não é você que dita as normas. Não é você que cria os fatos sociais. Os fatos sociais, eles existem independentemente da tua existência, da minha existência. Portanto, os fatos sociais são externos ao indivíduo. Quando a gente morrer, eles vão continuar existindo da mesma maneira. Tem uma outra característica, aliás, a segunda característica, que é bem maneira. Coercitividade. Coercitividade. O que significa isso? Significa dizer que os fatos sociais exercem um poder de coerção sobre os indivíduos. Porra, professor, mas eu não sei o que é coerção. Simples, bem simples. Peraí. É como se os fatos sociais estabelecessem uma imposição sobre o indivíduo. É como se a gente fosse, de certa forma, obrigado a agir de determinada maneira. Sabe aquelas maneiras de agir, pensar e sentir que o Durkheim falou? Pois é. Os fatos sociais se impõem aos indivíduos. Os fatos sociais exercem pressão para que os indivíduos se adequem a eles. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo bem tranquilo, bem inteligível para todo mundo. Imagina que eu tô com meu carro no trânsito, dando um rolê, o sinal fechou. Pô, o sinal fechou, mas eu quis dar uma desperto, pô, furei o sinal, tem uma câmera, a câmera tirou uma foto, pô, me fudeu. Me ferrei. Por quê? Tirou uma foto e eu vou ser multado por isso. Porque existem normas, existem regras, e eu tenho que me adequar a essas normas, eu tenho que me adequar a essas regras sociais. Bom, se você resolver um dia ir para o colégio sem usar uniforme, o que vai acontecer?
O senhorzinho que fica lá cuidando na entrada do colégio, muito provavelmente ele vai pedir para você voltar para casa. Por quê? Porque você não pode entrar no colégio sem uniforme. Eu, como professor, antes de entrar na sala de aula, eu tenho que usar um jaleco. Por quê, cara? Porque é um padrão. Mas existe um outro lado que é muito mais cabuloso, que é muito mais cabreiro dos fatos sociais. Pois é, como os fatos sociais se impõem aos indivíduos, bom, em algumas situações, os indivíduos que não se adequarem a esses fatos sociais vão sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de punição social. Bom, posso dar um exemplo para vocês. Imagine que você não se adequa no padrão heteronormativo. Eu dou meia chance para você adivinhar o que vai acontecer contigo. Só meia chance. Você não precisa mais do que meia chance para entender o que vai acontecer. Você não se adequou a um padrão social pré-estabelecido, porque os fatos sociais agem dessa maneira. Existem caixinhas, existem padrões, e a gente tem que se adequar a esses padrões. A gente é forçado, muitas vezes, a se adequar a esses padrões. Pois é, tem gente que não aguenta segurar a barra. Por quê? Porque é foda. É foda se adequar a esses padrões sociais. Bom, vamos para a última característica dos fatos sociais. A última característica é a generalidade. Ora, mas o que significa a generalidade? Simples. Você acha que só eu tenho que cumprir regra? Você acha que é só você que tem que cumprir regra? Se liga, irmão, os fatos sociais se manifestam de maneira generalizada na coletividade. A sociedade está se impondo a você, indivíduo. Então você, enquanto indivíduo, não existe. O que existe é a sociedade tentando se impor sobre você, porque os fatos sociais se manifestam de maneira generalizada no coletivo. Então, quando você pensar no David Emile Durkheim, lembra, isso vale para Enem, isso vale para vestibular, para qualquer processo seletivo. O Durkheim está fazendo uma discussão sobre o quão a sociedade se impõe ao indivíduo. E para fechar a nossa conversa, o nosso bate-papo, lembra que eu falei no comecinho da nossa conversa que para o Durkheim os fatos sociais devem ser tratados como coisas? Pois é, eu vou explicar essa paradinha para vocês. É bem simples também. Aparentemente é bem estranho, mas no fundo é muito simples. O Durkheim, ele viveu em um contexto de consolidação da sociedade burguesa, capitalista, e é justamente esse momento que a sociologia busca se firmar como ciência. A sociologia é uma ciência, ela não é conversa de boteco, e se ela é uma ciência, ela precisa do quê? Ela precisa de um método. Inicialmente, o método utilizado foi o método das ciências naturais, ou seja, o entendimento de que a sociedade funciona tal como um corpo, um organismo vivo, composto de partes integradas que devem funcionar harmonicamente. E tem um outro detalhezinho, se a sociologia é uma ciência, além do método, ela precisa de conceitos. Conceitos. Bom, e os conceitos utilizados inicialmente eram conceitos que também vinham das ciências naturais. E para fechar, se a sociologia é uma ciência, ela precisa de um objeto de estudo. Sabe qual é? Para o Emile Durkheim, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. E o pesquisador, ele deve manter uma relação de neutralidade em relação ao objeto que ele está pesquisando. Ele deve manter uma relação de distanciamento em relação àquilo que ele está pesquisando. Por isso, você tem que tratar os fatos sociais como coisas. O pesquisador tem que manter um distanciamento em relação àquilo que ele está pesquisando. Suei, cara, suei pra caramba. Por quê? Porque aqui é muita empolgação, irmão. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, que era um bate-papo muito legal. E tamo junto, toda semana vai ter um videozinho novo. Só faz o seguinte,
Se você aí está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, irmão. Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação, para sempre quando tiver um vídeo novo, você receber a notificação. Então é o seguinte, muito obrigado, tamo junto e logo tem mais. Até a próxima. Beijo!